Quantos funquinhos eu tenho? Acho que uns 100. Eu não sei, eu nunca contei, mas acho que uns 100, porque tem uns lá na sala também. Tem algum do Will Smith? Não tem Funko do Will Smith, infelizmente. O Will Smith já lutou contra alienígenas, já foi anti-herói dos quadrinhos e, assim como todos os outros atores e atrizes, já foi cogitado para papéis incríveis ao longo dos anos. Quer ver como os filmes que marcaram a carreira dele podem te ajudar na redação do Enem? Olá Brasil, olá você aí de casa, eu sou a Carol Moreira e tô aqui mais uma vez no canal Tá Explicado da Estácio pra te mostrar como os filmes do Will Smith podem te ajudar na redação do Enem. Nossa, Carol, mas o que o Will Smith tem a ver com a minha redação? Tudo, gente, calma que você já vai entender. A redação é uma das provas mais importantes para quem vai fazer o Enem. E por mais que os detalhes da prova ainda estejam sendo definidos, você já tá estudando e quer uma ajudinha, e eu e o Will Smith vamos te mostrar o caminho. Você já assistiu Eu, Robô? É um filme baseado em alguns contos do livro do Isaac Asimov, um dos maiores escritores de ficção científica da história. Nesse filme, o Will Smith é um detetive que investiga a morte de um amigo. E esse amigo é funcionário de uma empresa que desenvolve robôs que cumprem vários papéis diferentes nas vidas dos humanos. Tem robô que é entregador, faxineiro e mais um monte de tipos. Pra quem nunca viu o filme, parece que é só mais uma ficção com robô, ação, explosão, tiro, aquelas coisas. Mas, gente, tem um ponto muito legal do filme que envolve as 3 leis da robótica que os robôs precisam obedecer. Elas são não machucar ou permitir que os humanos sofram algum mal, sempre obedecer às ordens dadas pelos humanos, exceto nos casos em que essas ordens entrem em conflito com a primeira lei, né? Machucar alguém. E um robô deve sempre proteger a sua própria existência, desde que ela não entre em conflito com as outras leis. E no filme a gente vê esse questionamento o tempo todo, sem falar que o próprio personagem do Will Smith não é muito fã dos robôs não, e trata eles super mal. E aí que entra a redação. Todo ano a redação do Enem tem um tema diferente. Por exemplo, temas como desafios de conviver com as diferenças, ética social, cidadania, participação social, tudo isso já caiu no Enem e tudo isso super se encaixa com esse filme O Robô. Claro, isso sem falar na tecnologia robótica, que já é uma realidade hoje em dia e que a gente tem aí um monte de robô em linha de produção de fábrica, o que também levanta um monte de questionamentos sobre a substituição do ser humano pelas máquinas, questões de desemprego e por aí vai. No Enem você pode citar filmes para dar exemplos, inclusive... No Enem, você pode citar filmes para dar exemplos. Inclusive, muitos estudantes que tiraram a nota máxima da redação falam que assistem e usam muitos filmes como exemplo, porque mostra que você tem conteúdo, que você consegue desenvolver uma linha de pensamento, conectar as coisas, sabe? Você tira informações de algo que já existe e não precisa inventar nada, até porque nem recomendo vocês ficarem inventando coisa na hora da redação do Enem, né? Então, ó, assiste aí, fica ligado como os questionamentos sociais, éticos, tecnológicos, tudo isso do filme pode te ajudar numa redação do Enem. Se esse vídeo tá te ajudando a se inspirar aí pra sua redação do Enem, já se inscreve aqui no canal que tem muitos outros vídeos por aqui também com essa temática. Por falar em tema de redação, tem outro filme do Will Smith que pode te ajudar muito na redação do Enem. É o Eu Sou a Lenda. Já assistiu? O tema da redação da prova é sempre algo atual, que está em evidência na sociedade, né, principalmente aqui no Brasil. E atualmente o cenário por aqui é de uma pandemia, né? Então, Eu Sou a Lenda trata exatamente disso, de uma pandemia viral. No filme, o personagem do Will Smith é um virologista imune a um vírus que se espalhou pelo mundo e matou 95% da população. E transformou os sobreviventes em pessoas super agressivas e sensíveis ao sol, tipo uma espécie de vampiro. Anos depois, ele é o único sobrevivente em Nova York e passa os dias procurando a cura para tentar salvar o mundo. Mas também não é só um filme de ação, com tiros e tensão. Eu Sou a Lenda mostra características bem mais interessantes que você pode refletir no seu dia a dia e usar na prova da redação do Enem. Por exemplo, no filme, o protagonista começa a sofrer com o isolamento social, com a solidão. Como não tem ninguém para conversar e interagir socialmente, além da cachorrinha dele, o personagem coloca um monte de manequins pela cidade, pelas lojas, dá nomes para eles e começa a conversar com eles como se eles fossem pessoas. E isso é um dos efeitos do isolamento social, né, que a gente vive hoje. E pode ter certeza, gente, que a pandemia
pandemia atual vai ser tema de Enem, vai ser tema de várias provas por aí. Afinal, é um dos acontecimentos da história que com certeza vão ser discutidos em provas, né? Por isso que você pode citar o filme Eu Sou a Lenda para exemplificar algumas questões, não só da pandemia, mas como o lance do isolamento social, como isso pode afetar a mente humana e tudo mais. Aliás, já tem um vídeo aqui no canal sobre isolamento social. Vai lá assistir depois se quiser se aprofundar no assunto, beleza? E antes de te mostrar mais filmes, se inscreve aqui no canal e me fala qual é o seu filme favorito do Will Smith. O meu filme favorito do Will Smith, com certeza, é Homens de Preto. Gente, outro dia tava passando na TV, eu assisti tudo de novo, porque esse filme é bom demais. Agora, o que alienígenas tem a ver com a redação do Enem, não sei. Em Busca da Felicidade é outro filme com Will Smith que pode te ajudar na redação. Esse filme biográfico mostra a luta de um homem que morou na rua com o filho e não desistiu de encontrar uma oportunidade de emprego para poder viver uma vida mais justa, depois de ter sido despejado e abandonado pela esposa. É assim, super emocionante, pega o lencinho já, até rendeu uma indicação ao Oscar pro ator de tão comovente e impressionante que foi. Quando o assunto é Enem, você pode assistir essa história real que mostra vários pontos diferentes da sociedade. Tem o lance da desigualdade social, de classe e também de uma boa dimensão da importância da economia na vida das pessoas. Além de ética social, tecnologia e a pandemia atual, pode ter certeza que a sociedade em geral, né, sempre tá ali na redação. Por exemplo, em 2010, o tema da redação do Enem foi o trabalho na construção da dignidade humana, que é uma das coisas que esse protagonista busca no filme. Uma outra opção é O Inimigo do Estado, que também é estrelado pelo Gene Hackman e também tem mais um monte de atores e atrizes super conhecidos no elenco. No filme, o Will Smith interpreta um advogado que é colocado numa rede de corrupção envolvendo a morte de um senador norte-americano. Além de ter toda essa temática da corrupção, o filme também fala sobre a vigilância excessiva e como a gente reage com o medo constante do Big Brother, do grande irmão, né? Que também é falado em vários outros filmes e livros por aí. Então, se você for fazer uma redação do Enem e a temática é corrupção ou vigilância, que são temas super discutidos no Brasil e do mundo, pode usar O Inimigo do Estado como exemplo. E por último, tem um filme que não é com Will Smith, mas é só porque ele não quis. E eu tô falando de Matrix, o filme favorito da minha vida. Você sabia dessa história? A Lana e a Lily Wachowski, que escreveram e dirigiram a trilogia, elas tiveram que escalar o Keanu Reeves pro papel somente porque o Will Smith não se interessou muito pelo roteiro, ele não achou muito bom. Decidiu filmar as loucas aventuras de James West ao invés de interpretar o Neo. Tá, mas o que Matrix tem de importante para uma redação do Enem? Então, gente, tudo, né? A trilogia levanta várias questões sobre muitos assuntos legais. Por exemplo, tem o questionamento da coexistência entre homens e máquinas. Tem também questões sobre a realidade de mundos virtuais e até Platão se encaixa no meio disso. Sabe aquela cena da pílula, né? A pílula famosa, a pílula vermelha, a pílula azul? Isso nada mais é do que a liberdade de escolha, que também entra nessa filosofia e nessa existência do ser humano. Se o tema da redação do Enem se encaixar com conexão e questionamento sobre a existência, você pode assistir Matrix e usar o filme como exemplo. E, gente, é claro que outros filmes, além dos filmes do Will Smith, podem muito te ajudar na redação do Enem. Quanto mais filmes você assiste, mais temas vai encontrar ali embaixo, no subtexto, como encaixar citações, como encaixar esses exemplos na redação. Sem falar que é um processo muito mais divertido, né? Porque você começa a ver e entender os filmes de um jeito bem diferente. E aí, tá explicado? Todo filme conta uma história diferente através de temas diferentes que você pode usar de referência na hora de escrever sua redação do Enem. Não precisa ficar viajando e tentar ficar tirando ensinamentos de coisas, sabe? Uma viagem. É só entender qual é a temática principal de um filme e tentar entender como que ele se encaixa para defender o argumento que você quer usar na sua redação, ou até na conclusão, na hora de escrever. Se você gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal e deixa seu like. Um beijo, tchau!